O ministro Luiz Roberto Barroso elogiou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, pela postura que ele considera equilibrada e institucional, evitando confrontos públicos. Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente. Essa declaração foi uma espécie de manobra para pacificar o clima entre as instituições? Foi um afago, não é, Janaína? Pois é, Tiago, no estilo do presidente do STF, né? No estilo do ministro Barroso. Ele fez essa declaração em uma resposta a uma pergunta da imprensa sobre a fala do presidente da Câmara, Hugo Motta, momentos antes, né? Porque os dois estão ali participando desse evento nos Estados Unidos, em Nova York, um fórum empresarial, assim como várias outras autoridades brasileiras. E aí na declaração, assim como disse aí o repórter André Anelli, nessa declaração do presidente da Câmara, ele disse que cada um dos três poderes aqui no Brasil devem fazer uma autocrítica, né, para colaborar com a harmonia de cada um entre esses três poderes. E o ministro do STF, o presidente do STF, estava ali ouvindo essa declaração do presidente da Câmara dos Deputados. Isso acontece em meio a todo um clima que há agora ali entre o STF e a Câmara, né, Tiago, por conta da decisão da primeira turma do STF, que derrubou ali a resolução da Câmara para suspender a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, no caso da tentativa de golpe de Estado. Inclusive, agora à noite já teve mais uma repercussão desse caso, que o presidente Hugo Motta entrou com uma ação ali no STF pedindo para que seja invalidada essa decisão da primeira turma, enfim. Então, o presidente Barroso, ele falou sobre o que ele achou dessa declaração de Hugo Motta e a gente vai ouvir agora. O presidente Hugo Motta conduz muito bem a Câmara dos Deputados, as relações com a Câmara são muito boas e o Supremo desempenha o seu papel de interpretar a Constituição e acho que o faz na medida adequada. Nós temos um arranjo institucional no Brasil que faz com que uma grande quantidade de matérias chegue ao Supremo. Mas as relações com os poderes são institucionais extremamente cordiais. E aí, no discurso também desse evento, o presidente Barroso, ele disse o seguinte, Tiago, que a Constituição brasileira trouxe para o direito matérias que em outros países são deixados na política. E aí ele disse que é por isso que aqui no Brasil é muito difícil traçar uma fronteira entre a política e o direito. E aí, nas palavras dele, ele disse exatamente assim, que é por isso que dizem que o Supremo se mete em tudo. Foi o que o presidente do STF disse hoje. Tiago. Pois é. Bom, Janaína Camelo trazendo, claro, o lado do judiciário nessa história, nesse conflito com o Congresso Nacional. Bom trabalho para você. Mais um giro com os nossos comentaristas. Vou chamar aqui o Nelson Kobayashi. Kobayashi, mais uma vez, a gente vem acompanhando esse conflito entre os poderes. E eu pergunto para você, de qualquer forma, né, tem essa questão interna da própria Câmara dos Deputados e essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso em relação ao posicionamento, né, do presidente da Câmara, Hugo Motta. Kobayashi. Olha, Tiago, de fato há essa tensão instituída entre a Câmara dos Deputados, em especial, e o Supremo Tribunal Federal. A Câmara mais até do que o próprio Congresso, porque o Senado tem um perfil um pouco mais pacífico em relação ao Supremo, quando na verdade o Senado é aquele dentre as casas do Poder Legislativo que teria o poder de alguma maneira, exercer o poder de freio e contrapeso dessa tripartição de poderes. Mas hoje o que se tem é uma Câmara um pouco mais incisiva contra o poder judiciário e o presidente do judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele naturalmente tem ali uma fala protocolar de pacificar a relação, de elogiar o presidente Hugo Motta, de falar que há ali uma cordialidade, justamente para não polemizar. Faz a sua parte o presidente do Supremo Tribunal Federal no discurso. Nas decisões da casa é que a corda vem se esticando cada vez mais. Pois é, o Kobayashi, ou Vilela, fala em questões protocolares, né? Claro que publicamente os chefes dos poderes acabam afagando um ou outro, dizendo que não tem qualquer crise institucional. Agora, internamente, a Câmara continua tentando essa possibilidade de livrar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. De uma certa maneira, o Supremo vai fazer a análise a partir de agora, mas a Câmara continua tentando internamente interferir nesse processo.
Pois é, Tiago, existe uma maioria significativa dos deputados que votaram nesse sentido, que apoiaram no sentido de que suspendesse integralmente a ação envolvendo o deputado Ramagem, e nesse sentido cabe ao presidente da Câmara se posicionar. Agora, eu não vejo expectativa do Supremo Tribunal Federal mudar o seu posicionamento, até porque o posicionamento do STF é muito correto do ponto de vista jurídico. Quando a gente analisa os termos da Constituição Federal, a gente vê que, de fato, quando se trata de uma denúncia referente a práticas que teriam havido antes do mandato parlamentar, aí não caberia esse tipo de suspensão. Então, eu vejo que, por mais que haja afagos daqui, afagos dali, eu vejo que é muito difícil fazer com que esse mal-estar ele seja solucionado num espaço curto de tempo.